Donkey Kong Country foi um jogo absurdo do Super Nintendo, daqueles que não só são bons, como marcam a época. Lançado nos anos 90, ele explodiu cabeças por um motivo simples. Tudo aqui parecia impossível pra época. O visual parecia 3D, mesmo sendo pixel art. As músicas não só combinavam com cenários, como elas grudavam na cabeça. E a jogabilidade era simples, direta, mas afiada como navalha. Não é à toa que até hoje ele é considerado um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos. E com toda razão. A premissa não podia ser mais direta. Alguém roubou as bananas e alguém vai pagar caro. O vilão de vez é o King K. Rool, um crocodilo que claramente acordou num dia e falou: hoje eu vou mexer com quem não devia. E aí começa a jornada. Você atravessa florestas, cavernas escuras, minas, fábricas industriais, templos perdidos e mundos de neve. Tudo isso pra no final descer a porrada nesse jacaré filha da mãe. Então, dito isso, bora pro jogo. Uma das coisas que eu mais gosto em Donkey Kong Country é que ele não perde tempo. Logo de cara o jogo já manda o recado. A primeira cena mostra o Cranky Kong lá em cima dos andames, ouvindo o tema clássico dos fliperamas na vitrola dele. Velho ranzinza e saudosista. Basicamente um comentário vivo sobre a geração passada. E aí do nada surge o Donkey Kong. O maluco entra carregando uma caixa de som gigantesca, mandando um rapzão atualizado do mesmo tema antigo. Isso aqui é extremamente simbólico. É como se o jogo estivesse falando direto com quem tá jogando. A gente respeita o passado, mas agora é hora de evoluir. Só que claro, quem disse que o Cranky gostou disso? Segundo depois, ele simplesmente tá com fodendo barril explosivo no meio da cena. Bem-vindo a Donkey Kong Country. Aqui você controla dois personagens, Donkey Kong e seu sobrinho hiperativo Diddy Kong. O DK é o maromba da dupla, ele derrota inimigos maiores, quebra certos obstáculos e ainda pode dar aquelas pancadas no chão para revelar itens escondidos. Já o Diddy é o completo oposto, leve, rápido e ágil, e completamente responsável com as leis da física. Ele pula mais longe, se movimenta melhor, mas não consegue eliminar alguns inimigos. E aqui vem uma sacada genial do jogo. O Diddy funciona como uma segunda vida ambulante. Se você tomar dano, o jogo não te pune imediatamente. O controle simplesmente passa pro outro Kong. Isso mantém o ritmo da fase e deixa o jogo justo, sem quebrar sua concentração. Perdeu um dos dois? Beleza. Normalmente dá pra recuperar encontrando outros barris DK que ficam escondidos pelo cenário. Agora se você perder os dois, aí já era. É voltar pro início da fase sem choro e sem abraço. Checkpoints existem, mas calma lá, só tem um por fase. Pra contar a história, vale usar as cutscenes da versão do Game Boy Advance, porque no Super Nintendo praticamente não existe narrativa explícita. Tudo começa quando o Donkey Kong deixa o Diddy responsável por vigiar os tesouros de bananas. Eles iam se revezar, mas obviamente dá errado. O Diddy é capturado e preso dentro de um barril, e as bananas são roubadas. Corta pra cena do Cranky gritando Donkey Kong, mandando ele conferir o estoque. Quando o DK chega na caverna, deu ruim. Bananas sumiram, Diddy sumiu. E agora que começa oficialmente o resgate das bananas. Mundo 1 Via Selvagem. A aventura começa jogando Donkey Kong pra fora da casa dele. Logo à frente a gente reencontra o Diddy. E não, por favor, não faça piada com esse nome dos comentários. É inevitável, mas é feio. Se você anda pra direita, já dá pra subir na casa do DK e pegar uma vida bônus logo de cara. Inclusive, pra um primata, o Donkey Kong tem um gosto curioso por design de interiores. Um matar inexplicável por pneus. Macaco gosta de pneu, vai entender. Pulando pelas copas das árvores, o jogo já ensina uma das mecânicas mais importantes, o pulo no ar. Aquele segundinho extra que salva sua vida quando você já tinha aceitado a morte. Aqui a gente começa a enfrentar os Kremlins, jacarés normais, jacarés cabeçudinhos, jacarés tetudinhos e alguns que só te fodem. E aí surge nossa primeira montaria, Rambi, o rinoceronte. Ele atropela qualquer inimigo e quebra paredes secretas e acaba transformando a fase num passeio turístico. Caso você colete todas as letras Kong, ganha uma vida. Passou de 100 bananas? Mais uma vida também. No final da fase o clima escurece e já na próxima começa um toró de chuva. Aqui eu já dou aquela moscada básica e perco o DK, mas recupero logo em seguida, pulando em cordas e desviando de inimigos nada muito absurdo. Até que eu faço outra cagada e perco o Diddy, mas acho um minigame onde você tem que adivinhar pra onde o balão vai. Um dos mais fáceis do jogo, molezinha. Na saída da fase a chuva para e o dia clareia e aquele tatu maldito não consegue me lascar dessa vez. No mapa a gente visita a casa do Cranky, ele dá várias dicas, algumas completamente inúteis. Depois entra numa caverna cheia de cobras onde recupera o Diddy. Aqui começam a aparecer os pneus que servem pra pular mais alto, é só apertar o botão no tempo certo. Passando pelos obstáculos a fase vai de boa, até chegar numa fase aquática com uma das músicas mais lindas da história dos games. Aqui tem uma piranha querendo te dar uma bitoca e um povo fazendo uma carreira marítima, e eu encontro uma área secreta cheia de bananas. Mais pra frente encontro o Enguarde, o peixe espada, que facilita demais contra piranhas e tubarões. Completa as estatuetas douradas e vou pra um minigame de coletar ícones, dá pra ganhar ainda mais vidas. Perco o Enguarde no final, mas recupero logo depois, fase tranquila. Agora a gente encontra o Funky Kong, esse macaco completamente fora da curva. O cara tá sempre no drip, relaxado
relaxado, como se nada naquele mundo fosse problema dele. Com o aerobarril dá pra viajar rapidamente pelo mapa, que ajuda demais pra não ter que refazer tudo a pé. Seguindo em frente, entramos em mais uma fase de floresta e, como tradição, eu já começo fazendo cagada logo no início. Aqui o foco são barris de lançamento. Você entra, aponta e dispara, e torce pra sua coordenação motora não te abandonar. Mais pra frente começam a aparecer as abelhas, e aí o negócio fica mais sério. Você precisa disparar barris no tempo exato, porque eles se movimentam e não perdoam um erro. Tem também aqueles barris que disparam automaticamente. Esses te ajudam, mas se você vacilar, eles também te entregam direto pro abismo. Nada impossível, mas definitivamente já exige atenção. E aí chega a hora do primeiro chefe, um Kremlin grandão, pulando de um lado pro outro, conhecido aqui carinhosamente como Ronaldinho. A luta é simples, ele pula na sua direção e você pula em cima dele. A cada hit ele fica mais rápido e os pulos ficam mais longos, mas sinceramente, chefe puxa pra caralho. Mais um pulo, mais um hit e pronto. O Vasco contrata Ronaldinho e a gente segue viagem. Agora o cenário muda completamente, a gente entra numa gruta e logo encontra o Wink, o sapinho. Esse aqui é roubado, ele pula alto pra caralho e trivializa boa parte da fase. Com ele o caminho fica fácil, tirando umas latas estranhas e fica spawnando inimigos. Nada demais, mas aí chegamos na fase, aquela que traumatizou metade das pessoas que jogaram Donkey Kong Country. Você entra no carrinho de mina e precisa pular trilhos quebrados em alta velocidade. Aqui não tem conversa, é reflexo ou morte. Em um momento eu arrisco demais pra pegar um cacho de bananas. Essa foi no puro instinto. Logo depois começam a aparecer carrinhos tombados, que até que são tranquilos de desviar. O problema são os Kremlins vindo na contramão pra te macetar sem dó. Tem uma parte aqui que foi puro reflexo, nunca mais. E no final da fase os caras ainda colocam o inimigo só pra tentar te trollar. Mas contra todas as expectativas eu passo de primeira sem perder nenhum Kong. Até agora eu não sei como. Na fase seguinte esse jacaré claramente queria um abraço, mas eu sou antissocial, quero não. Eliminando umas abelhas eu encontro uma passagem secreta que leva pra mais um minigame. Aqui o desafio é acertar a ordem exata dos itens, nada absurdo. Seguindo faço uns parkours básicos e encontro o Wink de novo. Na minha cabeça, pronto, agora passo fácil. Spoiler, não passo. Eu consigo a proeza de pular numa abelha e ficar parado no ar e cair direto no precipício. A partir daí foi só cagada atrás de cagada. Mesmo assim, eventualmente eu passo de fase. Agora o jogo começa a brincar com mecânica. Aqui você precisa ligar e desligar barris que funcionam tipo um sistema de sig e pare. Isso serve para deixar os jacarés feitos de bostas mansinhos. Se você errar o tempo, eles descem o braço em você. Enquanto isso, eu ainda tenho que lidar com os bocudinhos, ou pelo menos tentar. Desligando os barris, passando por plataformas móveis, a fase flui. Nada muito injusto. Agora entramos numa área diferente do mapa, uma fase no templo. Logo no início eu encontro um pneu escondido. Começo a carregar ele sem saber exatamente pra quê. Aí eu faço uma burrada, pulo errado no inimigo e perco o Donkey Kong. Logo depois outra cagada, pulo em cima do pneu e sou acertado por um roedor. Mas apesar disso, consigo passar por umas partes bem desafiadoras. De volta ao mapa, converso com Crank e, como esperado, ele me tira pra merda. Ainda manda aquele discurso saudosista, como se no tempo dele tudo fosse mais difícil, sendo que metade dos jogos antigos era difícil por incompetência técnica, mas beleza. Hora da boss fight, um urubuzão gigante tacando nozes, que eu vou chamar ele carinhosamente de Michel Temer. Aqui você precisa usar os pneus pra acertar o coco dele. Chefe bem tranquilo mesmo eu perdendo Donkey Kong no processo, consigo solar ele sem muito drama. Agora a gente entra no Vale das Vinhas, e de cara já dá pra sentir que o jogo começa a subir a régua, a estética muda, é uma floresta diferente, mais vertical, mais traiçoeira. E junto com o cenário novo vem também um inimigo novo, esse urubuzinho aqui, que fica sobrevoando a fase e lançando nozes na sua cabeça, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Nada impossível, mas exige atenção. O problema real dessa fase são os barris móveis, e eles ficam indo pra esquerda e pra direita, o que bagunça completamente o time do disparo. Você não pode mais entrar no automático, tem que esperar, alinhar e confiar no reflexo. Nada muito difícil, mas já pune erro bobo. Perco um Kong no processo, mas passo de fase relativamente boa. Na fase seguinte, o cenário parece uma cidade construída em cima das árvores. Aqui eu já começo mal, tento alcançar um barril pulando em cima de um roedor, não deu certo não. Depois de recuperar o Didi, eu vou passando por uma enxurrada de castores, e novamente os barris móveis entram em cena. Até aí tava tranquilo, o problema é quando surgem os barris automáticos. Esses são sacanas, você precisa acertar o timing perfeito pra sair de um e entrar direto em outro. Qualquer erro é queda livre. Chega no final da fase, eu acerto um urubu e por puro reflexo eu aperto o botão pra andar pra frente. Resultado, eu acabei caindo no precipício. Na segunda tentativa eu já tava conformado achando que ia morrer de novo. Só que por pura cagada do destino, tinha um barril escondido ali que me salvou. Dessa vez aprendi com o erro e passei da fase, mas essa aqui já deu pra suar um pouco. De volta à selva, agora com as cordas que se movem pra frente e pra trás, prato cheio pra trollagem. E logo no início eu resolvo bancar o pro player. Tento usar o pulo aéreo pra pegar a letra K e me vasquei lindamente. Seguindo pela fase, chego em uma parte com várias abelhas. Nada muito complicado, desvio fácil, alcanço o checkpoint e por algum motivo completamente injustificável eu resolvo descer. E acabo só tomando. Logo em seguida aparecem umas abelhas com um padrão de movimento estranho pra caralho. E como eu já tava só com o Kong, não teve o que fazer, né? Só tomei. Na tentativa seguinte, perco
perco outro Kong por causa de uma vida bônus. Sim, uma vida bônus. Toma. Mais pra frente eu tenho que desviar de vários urubus voando direto na minha direção. Até hoje eu não sei como eu passei dessa parte, mas passei. E finalmente me disperso dessa fase. Agora voltamos pra mais um templo, nada muito diferente do templo do mundo anterior. Aqui o foco é ficar se pendurando em cipós e fugir de roedores que vem rolando uma roda gigante na sua direção. Dou um pulo errado e perco o Donkey Kong. E no finalzinho da fase faço mais uma merda, com um pulo mal calculado. Mas nada impossível de se passar. Agora a fase se passa em cima das árvores e aqui eu simplesmente tomo. Não tem muito o que explicar. Avançando e matando alguns inimigos, eu encontro o Expresso, o Avestruz, e ele tem uma habilidade incrível, planar pra morte. Daí pra frente foi só pra trás. Além disso, a fase ainda joga na sua cara uns barris que esses otangurangos ficam remessando. Ou seja, andar pra frente já é perigoso, fica parado também, maravilha. A próxima fase é aquática, aqui o clima muda totalmente, você precisa desviar dos projéteis das ostras, e ao mesmo tempo ficar esperto com os tubarões. Essa parte foi tensa demais, não chega a ser complicada em termos de mecânica, mas qualquer erro é punição imediata. Hora do boss, o abelhão. A lógica da luta é simples, enquanto ele estiver amarelo, você pode acertar ele com um barril. Quando ele ficar vermelho, esquece. Ele começa a voar em zigue-zague e sua única função é sobreviver. Desvia e espera ele voltar ao amarelo e repete, cometendo cagadas como de costume, mas nada fora do controle. No fim das contas, consigo derrotar ele sem grandes problemas. Agora a gente chega na geleira Golira, sei lá, nome esquisito da porra. A primeira fase já joga você direto num cenário todo coberto de neve. Até aqui nada muito absurdo, o diferencial aqui é o piso escorregadio. Então já fica o aviso, qualquer passo em falso pra tu cair é uma moleza. Avançando com alguns barris básicos, chega em uma parte onde entra uma nevasca pesada. A visibilidade cai e a música começa a ficar mais tensa que o normal. Aqui eu já começo a dar uns pulos errados, mas nada muito grave. O problema real começa quando surgem os barris giratórios. Esses aqui são sacanas, você precisa esperar o time certo pra não sair voando direto na ferroada das abelhas. E quando não bastasse isso, tem uns barris que giram enquanto sobem e descem. E isso aqui me deu um cagaço real. E obviamente eu morri várias vezes. É até meio óbvio. Mas aí, na mais pura cagada, eu encontro o barril escondido. E esse barril simplesmente me faz pular metade da fase. Tenho nem o que comentar aqui. Na fase seguinte, a gente entra numa caverna cristalina. Tem várias cordas e cada uma funciona de um jeito. As azuis fazem os Kongs subirem, as vermelhas fazem descer. Avançando pela fase, desviando de alguns inimigos, eliminando outros, chego no checkpoint. Perco o DK, mas vou pulando rápido entre as cordas pra não cair. Pulando de um lado pro outro, subindo com cuidado. Passo de fase. Voltamos pra mais uma fase na neve. E graças a Deus, sem aqueles barris giratórios, porque se tivesse, aí já seria sadismo. Pulando por algumas cordas, eu acabo perdendo um Kong mais pra frente por causa de um barril arremessado por um otangurango. No finalzinho da fase, morro de novo. E agora vem a parte bonita. Eu esqueci de pegar a bosta do checkpoint e tive que voltar tudo do início, mas nada muito complicado, que não dê pra resolver na base do ódio. Mais uma fase aquática, só que agora o problema são os polvos girando igual uma Blade descontrolada na sua direção. E o pior, eu tava estranhando que eu tava jogando bem demais, porque até então eu não tinha tomado nenhum dano. Quando você pensa, caralho, tô indo bem demais, aí você já sabe, né? Mais pra frente tomei. Na segunda tentativa tomei de novo, e na terceira, depois de muito sofrimento, fui na maciota, desviando essas águas vivas com calma e finalmente passo dessa praga. Agora entramos numa caverna escura pra uma porra. Aqui o Squawks, o papagaio, vai iluminando o caminho. Enquanto isso, eu tenho que desviar do tambor de óleo flamejante, matar jacarés marombeiros e passar por pneus com espinhos. Tudo isso sem enxergar direito. Climinha gostoso esse. Na próxima fase, voltamos pra aquela cidade nas árvores. Fiz alguns parkours usando os pneus pra acessar plataformas, desvio de inimigos. E se eu falar que eu não morri nenhuma vez, vou estar mentindo. Mas também, né, não foi nada absurdo. Mais uma boss fight, o Ronaldinho voltou. Só que agora no modo envenenado, tipo Majin Vegeta na saga do Buu. Dessa vez os pulos deles são completamente aleatórios. Tem momentos que os golpes simplesmente não encaixam. Você pula e acha que acertou e nada acontece. Mas no fim das contas, chefe bucha, derrota ele de novo. E ao longo da gameplay já dá pra perceber uma coisa. A maioria dos chefes aqui é reciclada. Normalmente muda uma coisa aqui e outra ali, mas nada muito incrível. Agora nas indústrias Crane Croc o caldo começa a azedar. Logo de início já somos jogados numa fase dentro da fábrica. E aqui o jogo deixa bem claro que acabou a brincadeira. Tem uma variedade muito maior de inimigos, todos posicionados estrategicamente pra te fuder. Seguindo em frente eu tive que ir pulando por esses barris de óleo, esperando as chamas cessarem, pra conseguir passar.
lutar. Só que mais pra frente eu não percebi um detalhe importante. Tinha uns tambores diferentes onde a chama subiu e desceu 3 vezes antes de apagar. Não teve como, só morri. Depois de várias cagadas como de costume, consigo passar da fase. Na próxima a gente volta pra uma mina, só que agora o chão são esteiras. Aqui eu começo a usar alguns inimigos como plataforma pra alcançar a letra O. Mais pra frente começam a cair vários inimigos dos andames direto na sua esteira. Nada muito complicado, era só você ficar no canto. Completa a palavra Kong e ganha mais uma vida, sempre bom. Agora essa próxima fase foi humilhação. Eu morri diversas vezes da mesma forma pro mesmo inimigo. Quando não era isso eu perdi um Kong pra essas cobras malditas. Mais pra frente chega uma parte com carrinhos de carvão e algumas abelhas, nada muito absurdo, mas o jogo já tava claramente me testando. Mais uma fase aquática e essa aqui parece o esgoto da minha cidade. Aqui não teve conversa, sofri pra caralho. Você precisa passar por pneus com espinhos enquanto desvia de criaturas marinhas. Essa fase eu só fui passar na 7ª tentativa, sem exagero nenhum. Agora ele voltou, a fase do carrinho. Só que dessa vez o Donkey Kong pula fora do carrinho. E o foda é como que você ia adivinhar que você tinha que pular naquela corda? Não dava. E o interessante dessa fase é que você vai trocando de vagão constantemente. Apesar disso, não é tão difícil de passar. Na próxima, o bagulho ficou sério. Outra fase na fábrica, só que agora as luzes ficavam acendendo e apagando. Aqui eu fui na cautela total. O medo de morrer tava alto. Tinha momentos que eu precisava esperar a luz acender só pra ter certeza de que eu ia acertar a plataforma. E o pior, a qualquer momento podia brotar um inimigo do nada na sua frente, porque tava tudo escuro. Mais pra frente eu tive que pular o mais rápido possível dessas plataformas que caíam. Perco o Donkey Kong e logo depois tomo um barril na fuça, mas depois de insistir consigo passar da fase. Essa aqui foi tensa. Chegando no chefe, o enlatado. Durante a luta ele tenta te esmagar, enquanto vai summonando inimigos. A lógica é simples, você elimina os inimigos, desvia dos ataques dele, e conforme a luta avança, os golpes dele ficam mais rápidos. Nada muito absurdo, chefe derrotado. Agora sim, finalmente chegamos no último mundo, e já chega avisando, esse aqui é tenso demais. Logo na primeira fase eu tenho que ir pegando esses barris de combustível pra manter essa esteira funcionando. Enquanto isso eu vou lidando com alguns inimigos pelo caminho, até que surgem as abelhas. A partir daí comecei a fazer só cagada, foi morte atrás de morte, mas chega um momento em que você encontra o barril que te lança direto pro final da fase. E sinceramente, obrigado! A próxima fase é numa caverna que não tem nada demais, é só ir desviando dessas rodas com espinhos. Nada muito complicado, desde que você não vacile. Assim como a outra fase que tem essa fumaça, onde você precisa lidar com os inimigos que essas latas vão summonando. Chato? É chato. Difícil? Nem tanto. Agora vem uma fase em que você precisa acender as luzes pra conseguir enxergar por onde tá andando, porque né, a não ser que você seja um morcego, não dá pra ver nada no escuro. Além disso, tem uns jacarezinhos que pulam exatamente no mesmo momento que você pula, cometendo várias cagadas, como sempre, deu pra dar-lhe. Na fase seguinte, você precisa ir pulando por plataformas que se movem de acordo com a direção das setas. Essa aqui, surpreendentemente, foi até simples, nada muito difícil comparado com o resto do mundo. O único momento que eu me ferrei foi com esse jaca marombeiro, mas fora isso, fase tranquila. Hora do penúltimo boss, a vingança do Michel Temer. Aparentemente ia ser igual a primeira luta, mas tinha um detalhe, dessa vez ele dispara mais de uma noz. E o pior, as nozes continuam dando dano mesmo depois que caem no chão. Então simplesmente fui solado várias vezes, não tem como lutar com um cara que cria regras. Até que eu percebo uma coisa, era muito mais fácil ficar parado num lugar pulando no pneu do que ficar pulando e se movendo o tempo todo. Isso facilitava demais na hora de desviar dos ataques. Faço isso e finalmente derroto ele. Depois de passar por vários mundos sofrendo igual um condenado, era hora do acerto de contas contra esse bostinha desse Lacoste barrigudo. Entrando no barco, assim que eu ando pra direita, ele surge do nada e já taca uma coroa dele em mim. Aqui é simples, jogou a coroa, você bate nele. Depois disso ele vem correndo pra cima de você e é só pular por cima. Só que a cada hit a velocidade dele aumenta e o número de vezes que ele corre também. Dou mais um hit e ele pula pro outro lado do mapa e começa a invocar várias balas de canhão. Essa parte eu até desviei de boa, mas dei aquela moscada clássica e perdi o DK. Nada muito complicado, continuei acertando ele e desviando das balas, que a cada hit vinham em maior quantidade. Dou mais um hit e ele cai no chão. E aí começam a subir os créditos falsos, mas né galera, quem jogou isso aqui já sabe, fiquei só esperando ele levantar, vai levanta. O problema é que eu esqueci que ele dava um pulo totalmente aleatório, então morri pisado. E adivinha, tem que enfrentar esse merdinha desde o início. Mano, não! Aí já era, eu já tava full estressado, comecei a fazer cagada atrás de cagada, morrendo de maneiras bem idiotas. Na segunda parte da luta, o padrão dos pulos dele ia mudando a cada dano, mas depois de 10 minutos,
apanhando. Finalmente eu derroto esse merda, definitivamente. Depois disso, o vovô Crank manda o Donkey Kong dar uma olhada na caverna dele. Chegando lá, todas as bananas foram recuperadas. Agora sim, começam a subir os créditos de verdade, com todos os personagens do jogo. Inclusive tem uma parte que o Donkey Kong e o Diddy ficam se esbufetando. Cara, essa parte que eu não tanquei não. E ainda tem um Crank falando que zerou o jogo com uma vida só em menos de uma hora. Caralho, velho, é foda, hein? Bom, e esse foi Donkey Kong Country. Mesmo sendo, na minha opinião, o mais fraco da trilogia, ele ainda entrega muita coisa boa. Ele tem uma temática diferente, traz fases bem variadas, uma trilha sonora marcante e uma dificuldade honesta, que te pune quando você erra, mas nunca parece injusta. Não é o melhor Donkey Kong, mas com certeza é um jogo que vale muito a pena jogar, principalmente se você curte plataforma clássica. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve também porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Aqui o canal já tem vídeo de Zelda Ocarina of Time, Banjo-Tooie e vários outros jogos clássicos que marcaram a época. E se você ainda não viu, dá uma olhada nos próximos vídeos que estão aparecendo aí. Valeu demais por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. E fique com os créditos aí.